Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos escuros na altura dos ombros, eu uso óculos e estou vestindo uma blusa branca. E eu começo a nossa aula falando Roma, a cidade eterna, cidade capital do Império dos 1000 anos, a cidade mais importante do Império Romano. O Império dos 1000 anos que começou quando Réia Sílvia, sacerdotisa de Vênus, deu à luz a Rômulo e Remo, filhos do deus Marte, e que fundaram Roma. Contudo, Rômulo, o primeiro rei de Roma, tinha um problema. Não havia moças na cidade para casar com os romanos. Então ele organizou jogos e convidou os povos vizinhos para que, durante o espetáculo, eles raptassem as jovens sabinas que haviam ficado sozinhas. A guerra entre os latinos e os sabinos durou até que as mulheres intercederam pela paz, pois elas eram muito bem tratadas pelos seus maridos latinos. Após a reconciliação, Rômulo partilhou com o rei Sabino a realeza. Esse é um dos mitos da fundação da cidade e do povo de Roma. E esse mito fazia com que os romanos se sentissem descendentes de bravos guerreiros e deuses poderosos. Mas, para a gente saber um pouco mais sobre essa cidadezinha que se transformou num dos maiores impérios do mundo, vem comigo que eu vou te contar essa história. O que nós historiadores sabemos sobre a fundação da cidade de Roma é bem diferente da mitologia. Isso porque as provas científicas já comprovaram para gente que essa cidade surgiu por volta de 1000 anos antes da Era Comum e era habitada por pastores e agricultores que se organizaram sobre as colinas do Lácio. Roma está situada na região central da Península Itálica, numa longa faixa de terra que tem o formato de uma bota. É banhada pelo Tirreno e pelo Mar Adriático. Ao norte, limita-se com os Alpes, uma cadeia de montanhas. E o solo italiano é bastante fértil, principalmente nas planícies do Vale do Rio Pó e do Rio Tibre. A região do Lácio, que é onde a cidade de Roma foi fundada. No início, Roma era ocupada por pastores, que formaram as aldeias nos altos dessa colina. E por volta do século VIII, as aldeias formaram a Liga das Sete Colinas para se defenderem dos sabinos, um povo estranho da região. Desta união de aldeias surgiu a cidade de Roma. Por volta do século VII antes da Era Comum, os etruscos, um povo estranho à região, e dominou a Península Itálica. E aos poucos foram ganhando poder e transformaram Roma numa cidade-estado. Só que os etruscos formaram uma monarquia, ou seja, quando uma pessoa conseguia controlar toda a cidade, todo o poder militar, econômico e social daquela cidade de Roma recém-formada. Com o passar do tempo, a sociedade romana se organizou basicamente em dois grandes grupos, de pessoas escravizadas e de pessoas livres. Dentro do grupo de pessoas livres existiam os patrícios, os plebeus e os clientes. Os patrícios eram os grandes proprietários de terra e usavam a religião para governar e defender seus interesses políticos. Os plebeus eram maioria da população, composta por artesãos, pastores, pequenos agricultores e comerciantes, mas eles não tinham direitos políticos. Já os clientes eram homens livres, libertos ou filhos de pessoas escravizadas que nasceram livres. Tinham ligação com alguma família patrícia, prestavam serviços para receber benefícios. E os escravizados, que eram os prisioneiros de guerra ou plebeus que não tinham conseguido pagar suas dívidas. Quando Roma ainda era uma monarquia, o rei era a maior autoridade, mas diferente de outras monarquias da época, em Roma o rei não governava sozinho. Ele governava junto com o Senado, que era o conselho de anciãos da cidade, que era formado somente por patrícios, e pela Assembleia das Cúrias, ou seja, a Assembleia de todas as tribos. E também diferente de outras monarquias, o cargo de rei em Roma não era hereditário, não passava de pai para filho.
Quando um rei morria, o Senado escolhia quem deveria sucedê-lo e a Assembleia ratificava ou não a escolha. Ou seja, o rei tinha poder limitado. Contudo, igual a outras monarquias do período, em Roma, a maior parte da população era composta por plebeus, como eu disse, e que não tinham direitos políticos, apesar de serem livres. E esse era motivo de insatisfação dos plebeus, pois eles trabalhavam e não tinham direito à terra, à cidadania e ainda podiam ser escravizados quando não conseguiam pagar suas dívidas. Nesse meio tempo, os patrícios começaram a se incomodar com os reis etruscos, que queriam cada vez mais concentrar poder. E também os plebeus estavam muito incomodados. Foi então que em 509, antes da Era Comum, patrícios e plebeus se uniram para derrubar o último rei de Roma, o rei Tarquínio, e instaurar um novo regime, uma nova forma de governo, a república, ou seja, a res, coisa pública, que é a coisa pública de Roma. E a República Romana funcionava da seguinte maneira: o governo era exercido por 2 governantes eleitos anualmente, os cônsules, para que o poder não ficasse concentrado nas mãos de uma única pessoa. A intenção era que os cônsules eleitos deveriam se vigiar e assim impedir a concentração de poderes. Pouco a pouco, outros magistrados foram instituídos e, por volta do século IV, a República Romana encontrava-se estruturada em 3 níveis de poder: as magistraturas, o Senado e as Assembleias. O Senado era composto por um conselho de membros vitalícios. As Assembleias eram 3. A Assembleia das Tribos, que era a reunião dos cidadãos. A Assembleia da Plebe, que discutia os assuntos da plebe. E a Assembleia Centuriata, que era a Assembleia das Centúrias, ou seja, as unidades do exército. Mas mesmo depois disso, as tensões entre patrícios e plebeus continuou. Isso porque os plebeus pagavam impostos, lutavam no exército, defendiam a cidade e ainda não tinham poder político, porque eles não conseguiam ascender às magistraturas mais altas. E, além disso, ainda podiam ser escravizados por dívidas. Mas, conscientes de sua força, os plebeus então se uniram e organizaram uma estratégia. Em caso de perigo da cidade, o que eles fizeram? Eles se negaram a defender a cidade, ou seja, se negaram a servir ao exército romano. Os patrícios ficaram apavorados com a possibilidade de serem invadidos, e foi só a partir daí que os plebeus organizados conseguiram alguns direitos políticos. Como, por exemplo, o tribunato da plebe, que era o direito de eleger um tribuno para defender os interesses dessa categoria. Esse tribuno podia anular leis que prejudicassem os plebeus. Eles conseguiram também a Lei das 12 Tábuas, que foram as primeiras leis escritas da história de Roma. E isso era importante porque dificultava que os patrícios interpretassem a lei conforme os interesses deles. Teve também a Lei Canuleia, que permitiu o casamento entre plebeus e patrícios, e a Lei Licínia Sestia, que determinava que um dos cônsules tinha que ser plebeu. Posteriormente, os plebeus conseguiram uma lei que proibia a escravidão por dívida. Todas essas leis foram muito importantes, mas a verdade é que os plebeus pobres, que tinham que trabalhar, não tinham como participar ativamente da vida política da cidade, de forma que os patrícios continuaram dominando a maior parte da política na República. E lembrando que na República Romana só era cidadão homens, porque mulheres e escravizados não eram cidadãos nessa república. E falando em mulheres, lembra da historinha lá do mito das Sabinas que eu contei no início da nossa aula? Então, os mitos e as lendas também servem para a gente, historiador, como documento histórico, porque através das análises nós podemos inferir que o papel das mulheres na política podia não ser expressivo, mas elas tinham outros poderes. E analisando o mito a gente pode se dar conta disso. Quer ver?
No caso do mito das Sabinas, fica evidente o protagonismo das mulheres ao serem elas as responsáveis no mito pelo fim da guerra, porque foram elas que escolheram ficar com os maridos romanos, porque eles davam mais liberdade para elas. E a comprovação arqueológica de que as tribos romanas tinham o quê? Os nomes das Sabinas. E essa teoria faz sentido corroborada por um texto de Catão, um famoso patrício romano que disse: os romanos eram senhores do mundo, mas eram escravos de suas mulheres. Exageros retóricos à parte, o que podemos concluir desses documentos é de que o papel da mulher romana era socialmente importante e atuante, mas politicamente nulo. Já em relação aos escravizados, nós temos notícias de que havia escravizados que se tornavam muito ricos, mas eles não tinham poder político e muito menos prestígio social. Contudo, podemos dizer que esses grupos excluídos da vida política encontraram outras formas de resistência social para participar e conseguir vantagens nessa sociedade tão hierarquizada. E agora que a gente já sabe um pouco mais sobre a monarquia e sobre a República Romana, vamos relembrar o que nós vimos hoje na nossa aula. Vimos a monarquia etrusca e romana, vimos a divisão social dos romanos, vimos as características do sistema republicano em Roma, a República, e vimos as conquistas da plebe. Nossa aula vai ficando por aqui, mas eu vou deixar um desafio para vocês. Imagine que você e seus colegas de escola são como os plebeus romanos. Quais as estratégias vocês usariam para obter cidadania e poder participar da vida política da sua escola? Agora nossa aula acabou e fica ligado na próxima aula de História. Tchau!